Olá, paz seja convosco. Hoje iniciaremos nossa reflexão sobre um tema de extrema relevância para a vida cristã e para a missão da Igreja, o cuidado ambiental na missão integral. Este capítulo nos convida a compreender que a fé cristã não se limita apenas ao âmbito espiritual, mas se estende também à responsabilidade de cuidar da criação de Deus. A palavra nos lembra que a terra é do Senhor e tudo que nela existe, como está escrito em Salmos 24, versículos 1 e 2. Do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e os que nele vivem, pois foi ele quem afundou sobre os mares e firmou-as sobre as águas. O objetivo desta aula é mostrar que o cuidado ambiental não é uma pauta secundária ou meramente ecológica, mas parte integrante da missão da Igreja. A Bíblia nos ensina que o pecado humano trouxe consequências não apenas espirituais, mas também cósmicas, afetando toda a criação. Em Isaías 24:5 lemos: a terra está contaminada por seus habitantes, porque transgridem as leis, mudam os estatutos e quebram a aliança eterna. Assim, o cuidado com o meio ambiente é expressão de obediência a Deus e de amor ao próximo, pois a degradação da criação afeta diretamente a vida humana, especialmente dos mais pobres e vulneráveis. Nesta disciplina, veremos que a missão integral inclui a preservação da criação como parte do testemunho cristão. A Igreja é chamada a ser sal e luz, não apenas pregando a salvação em Cristo, mas também vivendo de forma responsável diante da criação. Isso envolve práticas sustentáveis, consciência ecológica e engajamento em ações que promovam a justiça ambiental. O capítulo nos apresenta fundamentos bíblicos, como o conceito da Shitia, o ano sabático da terra, que ensinava Israel a descansar o solo e a compartilhar seus frutos com os pobres e os animais. Também veremos como a ecoteologia nos ajuda a integrar fé e responsabilidade ambiental, reconhecendo que a criação aguarda a redenção final, como está escrito em Romanos 8, versículos 19 a 21. A natureza criada aguarda, com grande expectativa, que os filhos de Deus sejam revelados, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão da decadência em que se encontra para a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Portanto, o objetivo desta aula é compreender que o cuidado ambiental é parte essencial da missão integral da Igreja. Não se trata de ideologia, mas de fidelidade bíblica. Somos chamados a proclamar o Evangelho e, ao mesmo tempo, a cuidar da criação, refletindo o caráter do Criador. Ao iniciarmos este primeiro momento da nossa aula, precisamos compreender o tema central que será desenvolvido, o cuidado ambiental como parte integrante da missão integral da Igreja. Muitas vezes, quando falamos em missão, pensamos apenas na evangelização, no anúncio da salvação em Cristo e na proclamação da palavra. De fato, essa é a essência do Evangelho. No entanto, a Bíblia nos mostra que a missão da Igreja vai além da dimensão espiritual e alcança também a realidade material, social e até ecológica. Desde o princípio, Deus confiou ao ser humano a responsabilidade de cuidar da criação. Em Gênesis 2:15 está escrito: o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Esse versículo nos mostra que o mandato cultural dado por Deus inclui a preservação da natureza. O pecado, porém, trouxe consequências não apenas para a humanidade, mas também para toda a criação. Em Isaías 24:5 lemos: a terra está contaminada por seus habitantes, porque transgridem as leis, mudam os estatutos e quebram a aliança eterna. Portanto, quando falamos em missão integral, falamos de uma missão que não separa o espiritual do material, mas que entende que a proclamação do Evangelho deve caminhar junto com a prática do amor, da justiça e do cuidado com a criação. O cuidado ambiental não é uma pauta secundária ou ideológica, mas uma expressão de fidelidade ao Criador. A Igreja, como corpo de Cristo, é chamada a ser sal da terra e luz do mundo, testemunhando não apenas com palavras, mas também com atitudes que reflitam o caráter de Deus. Cuidar da criação é, portanto, parte do nosso discipulado e do nosso testemunho cristão. Ao avançarmos em nossa reflexão, precisamos compreender que o fundamento bíblico para o cuidado ambiental está na convicção de que a terra não nos pertence, mas pertence ao Senhor. Em Salmos 24, versículos 1 e 2 está escrito: do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e os que nele vivem, pois foi ele quem afundou sobre os mares e firmou-as sobre as águas. Este texto nos lembra que somos apenas administradores da criação, chamados a exercer uma mordomia responsável diante de Deus. A mordomia bíblica não se limita ao uso de recursos financeiros ou dons espirituais, mas abrange também a forma como tratamos a criação. O Criador nos confiou a responsabilidade de cuidar da terra, não para explorá-la de forma predatória, mas para cultivá-la com sabedoria, garantindo que as futuras gerações também possam desfrutar de seus frutos. O pecado, no entanto, distorceu essa relação. A humanidade, em vez de agir como mordoma fiel, passou a agir como dona absoluta, explorando a criação de forma egoísta.
Essa postura trouxe desequilíbrio, degradação e sofrimento. A poluição, o desmatamento e as mudanças climáticas são sinais claros de que a criação geme, como nos lembra o apóstolo Paulo em Romanos 8:22. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto. Portanto, o cuidado ambiental não é uma pauta opcional ou secundária, mas parte da obediência ao Senhor. Quando cuidamos da criação, estamos reconhecendo a soberania de Deus sobre todas as coisas. Quando destruímos a natureza, estamos desonrando o Criador. A missão integral nos chama a viver de forma coerente com essa verdade, proclamar o Evangelho e, ao mesmo tempo, testemunhar com nossas atitudes que reconhecemos a terra como propriedade do Senhor. Assim, o cuidado ambiental torna-se expressão de adoração e gratidão ao Deus Criador. Ao refletirmos sobre a missão integral, precisamos compreender que a criação de Deus não foi apenas um cenário para a vida humana, mas parte essencial do plano divino. Desde o princípio, o Senhor declarou que tudo o que havia criado era bom. A natureza, os animais, os rios, as florestas e o próprio ser humano foram feitos para viver em harmonia, refletindo a glória do Criador. Entretanto, a queda do homem trouxe consequências devastadoras não apenas para a humanidade, mas também para toda a criação. O pecado rompeu a comunhão com Deus e introduziu a corrupção no mundo. O apóstolo Paulo nos lembra em Romanos 8 versículos 22 e 23. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto. E não só ela, mas também nós, que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, aguardando ansiosamente a nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Esse texto nos mostra que a criação sofre juntamente com a humanidade, aguardando a redenção final que virá por meio de Cristo. A degradação ambiental que vemos hoje, poluição, desmatamento, mudanças climáticas, é reflexo desse rompimento original. A terra geme porque o pecado humano trouxe desequilíbrio e exploração irresponsável. Mas a boa notícia é que a obra redentora de Cristo não se limita à salvação individual. O plano de Deus é restaurar todas as coisas. Em Colossenses 1:20 lemos, e por meio dele reconciliar consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Portanto, cuidar da criação é antecipar, ainda que de forma imperfeita, a restauração plena que virá. É testemunhar que cremos em um Deus que não abandonou sua obra, mas que em Cristo reconciliará céus e terra. Neste momento avançamos para um conceito fundamental, a ecoteologia. Esse termo pode soar novo para alguns, mas sua essência é profundamente bíblica. A ecoteologia é a reflexão teológica que busca integrar a fé cristã com a responsabilidade de cuidar da criação. Ela nos lembra que a missão da Igreja não se restringe à salvação das almas, mas abrange também a restauração de toda a criação, pois o plano de Deus é cósmico e universal. Quando falamos em missão integral, falamos de uma fé que não separa o espiritual do material, mas que entende que o Evangelho deve ser vivido em todas as dimensões da vida. A ecoteologia nos ajuda a perceber que a degradação ambiental não é apenas um problema científico ou político, mas também espiritual. O pecado humano trouxe desequilíbrio à criação, e a Igreja, como o corpo de Cristo, é chamada a testemunhar a reconciliação que Deus está realizando em Cristo. O apóstolo Paulo nos lembra em Colossenses 1:20, e por meio dele reconciliar consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Isso significa que a obra redentora de Cristo não se limita ao ser humano, mas alcança toda a criação. Assim, a ecoteologia nos desafia a viver de forma coerente com essa verdade. Isso implica em práticas sustentáveis, em educação ambiental dentro das comunidades de fé e em engajamento social que demonstre o amor de Deus não apenas pelas pessoas, mas também pela terra que ele criou. Portanto, irmãos, a ecoteologia não é uma moda ou ideologia, mas uma expressão da missão integral. É reconhecer que cuidar da criação é parte do nosso discipulado e do testemunho do reino de Deus. Neste ponto da nossa reflexão, chegamos a um princípio bíblico extremamente importante para compreendermos a relação entre fé, justiça social e cuidado ambiental, o conceito da Shitia, ou ano sabático da terra. Esse mandamento foi dado por Deus ao povo de Israel como parte da lei, e tinha como objetivo ensinar que a terra também pertence ao Senhor e precisa descansar. Em Êxodo 23 versículos 10 e 11 está escrito: plantem e colham em sua terra durante 6 anos, mas no 7º deixem-na descansar sem cultivá-la. Assim os pobres do povo poderão comer o que crescer por si, e o que restar ficará para os animais do campo. Vejam, irmãos, como esse princípio une 3 dimensões fundamentais: o cuidado ambiental, a justiça social e a confiança na provisão divina. Primeiro, o cuidado ambiental.
Ao deixar a terra descansar, o solo se regenerava, recuperava seus nutrientes e permanecia fértil para os anos seguintes. Deus, em sua sabedoria, já ensinava ao seu povo princípios de sustentabilidade que hoje a ciência confirma. Segundo, a justiça social. O que crescia espontaneamente durante o ano sabático não deveria ser colhido para lucro, mas deixado para os pobres e para os animais. Isso nos mostra que o cuidado com a criação está diretamente ligado ao cuidado com os necessitados. Terceiro, a confiança em Deus. Ao obedecer esse mandamento, Israel aprendia a depender da provisão do Senhor, reconhecendo que a terra e seus frutos pertencem a Ele. Portanto, a Shitya nos ensina que o cuidado ambiental não é apenas uma questão técnica, mas espiritual. É um ato de obediência, de justiça e de fé. A Igreja, hoje, é chamada a resgatar esse princípio, vivendo de forma responsável diante da criação e solidária com os mais vulneráveis. Ao refletirmos sobre a missão integral, precisamos compreender que o cuidado ambiental está profundamente ligado à justiça social. Não podemos separar essas duas dimensões, pois a degradação da criação afeta diretamente a vida humana, especialmente dos mais pobres e vulneráveis. Quando rios são poluídos, quando florestas são destruídas, quando o ar se torna irrespirável, quem mais sofre não são os ricos, que podem se proteger com recursos, mas os pobres, que dependem diretamente da terra, da água e do clima para sobreviver. Assim, a injustiça ambiental é também uma injustiça social. A palavra de Deus nos lembra que o Senhor se preocupa com os necessitados. Em Provérbios 14:31 está escrito: quem oprime o pobre insulta aquele que o criou, mas quem trata o necessitado com bondade honra a Deus. Isso significa que cuidar da criação é também cuidar dos pobres, pois a degradação ambiental oprime os mais frágeis. A missão integral nos chama a unir evangelização, justiça social e cuidado ambiental. Não se trata de escolher entre pregar o evangelho ou lutar por justiça, mas de compreender que ambas as dimensões fazem parte do mesmo chamado. O evangelho é boas novas para o ser humano e para toda a criação. Portanto, irmãos, a Igreja deve ser voz profética diante das injustiças ambientais. Deve denunciar práticas que exploram a natureza de forma predatória e que geram sofrimento humano. Ao mesmo tempo, deve promover ações concretas que unam cuidado com a criação e solidariedade com os necessitados. Assim, justiça ambiental e justiça social caminham juntas na missão integral. Cuidar da terra é cuidar do próximo. Preservar a criação é amar a Deus e ao mesmo tempo amar o nosso semelhante. Ao chegarmos a este ponto da nossa reflexão, precisamos compreender que a Igreja tem uma responsabilidade direta e intransferível no cuidado com a criação. Não podemos delegar apenas ao governo, às organizações ambientais ou à ciência aquilo que a palavra de Deus já nos ordenou desde o princípio: sermos mordomos fiéis da terra. Em Gênesis 1:28 está escrito: Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se. Encham e subjuguem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Esse dominar não significa explorar de forma predatória, mas governar com sabedoria, refletindo o caráter justo e amoroso do Criador. A Igreja, como o corpo de Cristo, deve ser exemplo de mordomia responsável. Isso significa adotar práticas que demonstrem respeito pela criação, uso consciente da água e da energia, incentivo à reciclagem, plantio de árvores, preservação de áreas verdes e até mesmo a promoção de campanhas de conscientização ambiental em nossas comunidades. Cada gesto, por menor que pareça, é um testemunho vivo de que reconhecemos a terra como propriedade do Senhor. Além disso, a responsabilidade da Igreja não é apenas prática, mas também profética. Precisamos levantar a voz contra sistemas e práticas que destroem a criação e geram injustiça social. A degradação ambiental não é apenas um problema ecológico, mas também espiritual, pois revela a rebeldia do homem contra o Criador. Portanto, irmãos, a responsabilidade da Igreja é dupla: cuidar da criação com atitudes concretas e proclamar, com ousadia, que o Deus que salva também é o Deus que criou e sustenta todas as coisas. Assim, seremos fiéis ao chamado da missão integral, que une evangelização, justiça e cuidado ambiental. Ao refletirmos sobre a missão integral, precisamos lembrar que a própria criação é um testemunho vivo da glória de Deus. A natureza não é apenas um recurso para ser explorado, mas uma revelação contínua do poder e da majestade do Criador. Em Salmos 19 versículos 1 e 2 está escrito: os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos. Um dia fala disso a outro dia, uma noite o revela a outra noite. Esse texto nos mostra que a criação é uma pregação silenciosa, mas constante, que aponta para o Senhor. Cada árvore, cada rio,
Cada estrela no céu é um lembrete de que existe um Deus que criou todas as coisas com perfeição e propósito. Quando cuidamos da criação, estamos preservando esse testemunho. Quando a destruímos, estamos obscurecendo a revelação da glória de Deus. A missão integral nos chama a reconhecer que a evangelização não se limita às palavras que pregamos, mas também às atitudes que demonstramos. Se proclamamos que Deus é o Criador, mas vivemos de forma irresponsável diante da natureza, nosso testemunho se torna incoerente. O cuidado ambiental, portanto, é também uma forma de adoração. Além disso, a criação nos ensina sobre a ordem, a beleza e a fidelidade de Deus. O ciclo das estações, o nascer e o pôr do sol, a renovação da vida na terra, tudo isso revela a constância do Senhor. Em Romanos 1:20 lemos: pois desde a criação do mundo os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas. Portanto, irmãos, cuidar da criação é preservar esse testemunho. É permitir que as futuras gerações também contemplem a glória de Deus revelada na natureza. É viver de forma coerente com a fé que professamos, reconhecendo que a criação é um púlpito que proclama a majestade do Senhor. Ao refletirmos sobre a missão integral e o cuidado com a criação, não podemos ignorar os grandes desafios ambientais que marcam o nosso tempo. Vivemos em uma era de profundas transformações, onde a ação humana tem causado impactos devastadores sobre a natureza. Entre os principais problemas, podemos destacar as mudanças climáticas, o desmatamento, a poluição dos rios e mares, a perda da biodiversidade e a exploração desenfreada dos recursos naturais. Esses desafios não são apenas questões científicas ou políticas, mas também espirituais e éticas. A degradação da criação é consequência direta da ganância, do consumismo e da falta de responsabilidade diante de Deus. Em Isaías 24:5 lemos: a terra está contaminada por seus habitantes, porque transgridem as leis, mudam os estatutos e quebram a aliança eterna. Esse versículo nos mostra que a crise ambiental é também uma crise espiritual, fruto da quebra da aliança do homem com o Criador. As mudanças climáticas, por exemplo, têm provocado secas prolongadas, enchentes devastadoras e desequilíbrios que afetam diretamente a vida humana. Quem mais sofre com esses fenômenos são os pobres, que não têm recursos para se proteger. Assim, a crise ambiental é também uma crise de justiça social. A missão integral nos chama a olhar para esses desafios com seriedade e responsabilidade. A Igreja não pode se omitir diante dessa realidade. Precisamos ser voz profética, denunciando práticas destrutivas e anunciando que a terra pertence ao Senhor. Precisamos também ser exemplo, adotando práticas sustentáveis em nossas comunidades e ensinando nossos irmãos a viverem de forma responsável diante da criação. Portanto, irmãos, os desafios ambientais atuais são um chamado urgente para a Igreja. Cuidar da criação é parte do nosso testemunho cristão e expressão do amor de Deus pelo mundo que Ele mesmo criou. Ao falarmos de missão integral e cuidado ambiental, não podemos permanecer apenas no campo das ideias ou da teoria. A fé cristã é prática, e a Igreja é chamada a ser exemplo vivo de mordomia responsável diante da criação. Por isso, neste momento, refletimos sobre ações práticas que podem ser desenvolvidas nas comunidades de fé. Em primeiro lugar, é possível adotar medidas simples, mas significativas, como a coleta seletiva de lixo, o incentivo à reciclagem e o uso consciente da água e da energia elétrica. Essas atitudes, quando praticadas pela comunidade, tornam-se testemunho diante da sociedade de que a Igreja leva a sério o chamado de Deus para cuidar da terra. Em segundo lugar, podemos desenvolver projetos comunitários, como hortas coletivas, que além de promoverem a sustentabilidade, fortalecem a comunhão entre os irmãos e ainda oferecem alimento saudável para famílias em situação de vulnerabilidade. Esse tipo de ação une cuidado ambiental e justiça social, refletindo o coração da missão integral. Em terceiro lugar, as igrejas podem promover campanhas de conscientização, palestras e estudos bíblicos que ensinem os membros a viverem de forma responsável diante da criação. A educação é uma ferramenta poderosa para transformar mentalidades e gerar mudanças duradouras. Além disso, é possível estabelecer parcerias com organizações locais que atuam na preservação ambiental, mostrando que a Igreja está disposta a cooperar para o bem comum. Em Mateus 5:16 lemos: assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Portanto, irmãos, cada ação prática, por menor que pareça, é uma oportunidade de testemunhar o Evangelho. O cuidado ambiental, quando vivido na prática da comunidade de fé, torna-se expressão concreta do amor de Deus e sinal visível do reino que já está entre nós.
Neste momento precisamos compreender que o Evangelho não é apenas boas novas para o ser humano, mas também para toda a criação. A obra redentora de Cristo é cósmica, abrangendo céus e terra, e isso nos mostra que o cuidado ambiental está profundamente enraizado na mensagem do Evangelho. O apóstolo Paulo nos ensina em Colossenses 1:20, e por meio dele reconciliar consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Esse versículo é central para entendermos que a cruz de Cristo não trouxe apenas reconciliação entre Deus e o homem, mas também iniciou o processo de restauração de toda a criação. A natureza, que hoje geme sob os efeitos do pecado, aguarda a manifestação dos filhos de Deus, como lemos em Romanos 8:19. A natureza criada aguarda, com grande expectativa, que os filhos de Deus sejam revelados. Isso significa que a Igreja tem um papel ativo nesse processo, ser sinal visível do reino de Deus, vivendo de forma que antecipe a restauração final. Quando cuidamos da criação, estamos testemunhando que cremos em um Deus que não abandonou sua obra, mas que em Cristo reconciliará todas as coisas. O Evangelho, portanto, não pode ser reduzido a uma mensagem individualista de salvação pessoal, mas deve ser compreendido em sua plenitude, reconciliação com Deus, com o próximo e com a própria criação. Assim, irmãos, o cuidado ambiental é parte do nosso discipulado. É a expressão da fé que professamos e do Evangelho que anunciamos. Ao proclamarmos Cristo como Senhor, proclamamos também que toda a criação lhe pertence e será restaurada por meio dele. Ao chegarmos ao último ponto desta reflexão, precisamos compreender que o chamado da Igreja hoje é duplo e inseparável: proclamar o Evangelho da salvação em Cristo e cuidar da criação de Deus. A missão integral nos lembra que não existe separação entre fé e prática, entre espiritualidade e responsabilidade social, entre proclamação e ação. O Senhor Jesus nos disse em Mateus 5 versículos 14-16, vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca-a no lugar apropriado, e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Esse texto nos mostra que o testemunho da Igreja deve ser visível, concreto e transformador. Não basta apenas anunciar com palavras, é necessário viver de forma coerente com a mensagem que pregamos. E isso inclui o cuidado com a criação. O chamado da Igreja hoje é ser voz profética diante da degradação ambiental, denunciando práticas que destroem a natureza e geram injustiça. Mas também é ser exemplo de mordomia responsável, adotando práticas sustentáveis, promovendo a justiça social e cuidando dos mais vulneráveis. A missão integral nos desafia a viver de forma que antecipe a restauração final prometida por Deus. Em Apocalipse 21:5 lemos: aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo novas todas as coisas. Essa promessa nos enche de esperança e nos motiva a agir já no presente, como sinais do reino que virá. Portanto, irmãos, o chamado da Igreja hoje é claro: proclamar Cristo como Senhor e viver de forma que reflita o cuidado do Criador. Assim, seremos fiéis à missão integral, testemunhando com palavras e obras o amor de Deus por toda a criação. Ao concluirmos esta reflexão sobre o cuidado ambiental dentro da missão integral, percebemos que este tema não é periférico, mas central para a vida cristã e para a missão da Igreja. Desde o princípio, Deus confiou ao ser humano a responsabilidade de cultivar e guardar a criação, como lemos em Gênesis 2:15. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Esse mandato não foi revogado, mas permanece como parte do chamado de Deus para o seu povo em todas as gerações. A queda trouxe consequências devastadoras não apenas para a humanidade, mas também para toda a criação. A terra geme sob os efeitos do pecado, como nos lembra o apóstolo Paulo em Romanos 8:22. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto. Contudo, a esperança cristã é que em Cristo todas as coisas serão reconciliadas, tanto as que estão nos céus quanto as que estão na terra, como está escrito em Colossenses 1:20. A missão integral nos desafia a viver essa esperança já no presente, testemunhando com palavras e ações que cremos em um Deus que não abandonou sua criação. Isso significa que a Igreja deve assumir sua responsabilidade como mordoma fiel, cuidando da terra, promovendo a justiça social e denunciando as práticas que destroem a natureza e oprimem os mais pobres. Vimos que princípios bíblicos como a Shitya nos ensinam que o cuidado ambiental está ligado à justiça social e à confiança em Deus. Vimos também que a ecoteologia nos ajuda a integrar fé e responsabilidade ecológica, lembrando que o Evangelho é boas novas para toda a criação.
Hoje, diante dos desafios ambientais globais, a Igreja é chamada a ser luz do mundo e sal da terra, mostrando que o cuidado com a criação é parte do discipulado cristão. Cada ação prática, por menor que pareça, é um testemunho do reino de Deus. Portanto, irmãos, a conclusão é clara: o cuidado ambiental não é uma opção, mas uma expressão de fidelidade ao Criador. A missão integral nos chama a proclamar o Evangelho e, ao mesmo tempo, a cuidar da criação, refletindo o caráter de Deus e antecipando a restauração final que virá em Cristo Jesus. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, nós nos colocamos diante da Tua presença neste momento de encerramento. Reconhecemos que Tu és o Criador dos céus e da terra, e que tudo que existe foi feito pela Tua palavra poderosa. A Tua criação é perfeita, bela e revela a Tua glória. Como está escrito em Salmos 19.1, os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das Suas mãos, nós contemplamos a natureza e vemos nela o reflexo da Tua majestade. Pai amado, confessamos que muitas vezes temos falhado em nossa responsabilidade de cuidar da terra que nos confiaste. Temos explorado de forma egoísta, poluído rios, destruído florestas e negligenciado o chamado de sermos mordomos fiéis da Tua criação. Pedimos perdão, Senhor, pelas vezes em que não fomos sal e luz neste mundo, e pelas vezes em que o nosso testemunho não refletiu o Teu caráter. Pedimos que o Teu Espírito Santo nos desperte para uma consciência renovada, para que possamos viver de forma responsável diante da criação. Que cada gesto nosso, seja no uso da água, da energia, no cuidado com o lixo ou na preservação da natureza, seja expressão de adoração a Ti. Senhor, dá-nos sabedoria para ensinar nossas comunidades a viverem de forma sustentável, dá-nos coragem para sermos voz profética contra a injustiça ambiental e dá-nos amor para cuidarmos dos pobres e necessitados que mais sofrem com a degradação da terra. Que a Tua Igreja seja exemplo de mordomia fiel, proclamando o Evangelho da salvação em Cristo e, ao mesmo tempo, cuidando da criação como sinal do reino que já está entre nós. Oramos com fé e gratidão, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém.